Vamos começar te ouvindo também, você vai trazer agora também mais detalhes e a sua análise sobre essa proposta de regulamentação dos motoristas de aplicativo, né? Exatamente, eu vou falar sobre isso. As pessoas podem se perguntar, por que vocês estão insistindo tanto nesse tema, falando dos motoristas de Uber? Vamos prestar atenção numa coisa. Primeiro, são quase 1 milhão de pessoas no Brasil que ganham a vida com isso. Eu acho que aqui no nosso público tem muita gente que conhece um vizinho, um amigo, um primo, um irmão, ou a própria pessoa, a irmã, a prima, né? Tem muitas mulheres também trabalhando nessa área, que vão atrás da renda, de um complemento, ou a renda principal da família é na base de motorista para aplicativo. Então, segundo o levantamento do IBGE, 778 mil pessoas, quase 1 milhão, vivem disso. Não estamos falando dos entregadores sobre 2 rodas, tá? Estamos falando só dos motoristas de aplicativo. São 2 categorias que andam em paralelo, mas que têm uma diferença. Então, motoristas de aplicativo, usando a palavra certa, Uber, 99, táxi, outros desse tipo, quase 1 milhão de pessoas, quase 2% da população economicamente ativa do setor privado estão nesse setor. Então, por isso é importante. Você deve conhecer alguém, mas não é só por isso. Tem um aspecto econômico e político macro que envolve todo esse debate sobre empreendedorismo, você é trabalhador ou você é empresário, esse debate que é também um debate político. Bom, o que aconteceu ontem, para trazer aqui o resumo e a gente ir desdobrando? O presidente Lula, num evento lá em Brasília, apresentou uma proposta de regulação para a área. Uma proposta que tem que passar pelo Congresso Nacional. Quem é que participou? Pessoal de entrega de comida, não. Pessoal de aplicativo, sim. Empresas. A Uber estava lá, a empresa. E estavam associações e sindicatos dos motoristas. Então houve um entendimento, aquela boa e velha prática do Lula sindicalista. Botou todo mundo na mesa, até onde dá para chegar, né? E aí tiraram uma proposta. O que é a proposta que foi apresentada ontem e que vai ao Congresso? A proposta, eu vou trazer em resumo aqui, depois acho que a gente vai discutir isso aqui no ICL, porque é um tema importante. Tem que trazer especialistas, gente que estuda o mercado de trabalho. Estou dando só assim o começo da história, como jornalista, né? Então, alguns pontos. Criou-se uma categoria nova, não é CLT, é o trabalhador autônomo por plataforma. O Lula até falou, vocês inventaram um novo jeito, uma nova regulação no Brasil, que não é nem a CLT, nem o PJ, nem o autônomo. É o trabalhador autônomo por plataforma, com regulação. O que isso significa? Ele vai ter que receber, no mínimo, R$ 32 por hora. Ele vai ter que ganhar, no mínimo, o salário mínimo, R$ 1.400 e mais uns quebrados, hoje. E vai pagar uma contribuição para a Previdência de 7%, 7,5%. Pô, mas por quê? Ele é autônomo, por que ele vai pagar para a Previdência? Para ter alguma garantia. Se o motorista sofre um acidente, machuca um braço, machuca uma perna, não pode trabalhar, hoje em dia ele está no sal, não tem o que fazer. Com essa regulação, a ideia seria o amparo da Previdência Social, auxílio-doença, uma licença remunerada, paga pelo Estado e pela Previdência, pelo INSS. Então, essa é a ideia. E foi difícil chegar a esse ponto, não é só por causa da empresa, não. Porque os próprios trabalhadores se veem como empreendedores, muitos. Muitos não querem regulação, muitos não querem a CLT, porque dizem assim, não quero me prender numa empresa, eu quero estar livre. Eu faço uma corrida aqui, faço outra, tenho um outro trabalho, uma outra fonte de renda. Então, essa ideia da pulverização, de relações mais fluidas. Como é que você chega ao meio do caminho? Ou seja, você não impõe uma regulação do século XX para trabalhadores do século XXI, porque muitos não querem, essa é a verdade. O Lula percebeu isso, o sindicalismo tradicional percebeu isso. Como é que você chega, então, a um meio termo que não é a regulação tradicional da CLT, mas também não é o vale tudo de hoje, que se o cara sofre um acidente, se o carro quebra, se ele tem um problema de saúde, ele morre de fome, literalmente. Ou ela, como eu falei, tem muitas mulheres também trabalhando nesta área. Então, chegou-se a esse meio termo. Agora, o presidente Lula, nesse mesmo evento, pediu aos trabalhadores, vocês têm que ir para o Congresso pressionar para aprovar, para os deputados e senadores aprovarem isso. Bom, o Lula fez uma fala longa,
A gente separou aqui um trecho e vai rodar para vocês, para a gente acompanhar o que disse o presidente na hora de apresentação desta proposta, que é inovadora realmente. Vamos acompanhar. Como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saber que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso, mas dos trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso, mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na rua da amargura, porque se não tiver uma regulação, é isso que vai acontecer. E muita gente não acreditava. Vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Vocês acabaram de criar. Ou seja, foi parido uma criança nova no mundo do trabalho, em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. Eu trouxe aqui na abertura, então, o aspecto prático, né? O aspecto que lida lá com o trabalhador brasileiro lá na ponta. Eu acho muito importante a gente prestar atenção nisso, pelo aspecto prático, né, de como é que isso pode impactar na vida de quase 1 milhão de brasileiros e brasileiras, e você desdobra isso em famílias, 4, 5 milhões de pessoas. Né? Estamos falando só dos motoristas. Agora, e o aspecto político, hein? Queria chamar a atenção para isso também. É conhecido pela sociologia esse fenômeno de que o fascismo, a extrema-direita, avança quando há um mal-estar profundo social. Isso aconteceu lá na Itália, na Alemanha, na Europa, lá nas décadas de 20 e 30 no século XX. Tinha tido a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha sido derrotada, inflação, uma classe trabalhadora desesperada, não tinha trabalho, os preços subiam, entrou o nazismo e prometeu uma solução mágica e elegeu o judeu e elegeu outras minorias como grande alvo. Eles são os culpados. E o trabalhador, a classe média, encampou. Ah, então esse aí é o problema, vamos organizar o nosso país, vamos para frente com um discurso de ódio. Então, a melhor forma de você desmontar o discurso de ódio é voltar a ter um pouco de bem-estar social. Eu digo um pouco, mas eu gostaria que tivesse muito. Mas tem que avançar aos poucos. É o que o Lula está fazendo aqui. Então, dar resposta para esse tipo de vale tudo no mercado de trabalho é uma forma também de desmontar o mal-estar social que alimenta o fascismo. Eu sei que não é só isso, que tem também o discurso religioso, que tem o discurso da segurança pública, mesmo quem tem emprego e tem a regulação pode entrar na direita, mas uma parte é desmontar o mal-estar social e econômico e, com isso, tirar substrato, tirar o chão para o avanço dessas teorias e desses movimentos de extrema-direita, e aí eu estou falando aqui no Brasil. O Lula, quando foi presidente na primeira vez, de 2003 a 2010, e depois a Dilma no primeiro governo, que foi um governo de muitas conquistas, conseguiu dar respostas para a turma lá de baixo, né? Para quem estava na fome. Então veio o Brasil Sem Fome, veio o Bolsa Família. O Lula operou naqueles governos para os muito de baixo e para os muito de cima, que também ganharam muito dinheiro. E a economia girou, o PIB cresceu, os empresários ficaram ricos. Quem que ficou em dificuldade e gerou muito discurso contra o PT já naquela época? Os setores médios, medianos. E isso foi se aprofundando cada vez mais. Nesse governo agora, e esta medida para mim é simbólica disso, o Lula procura dar resposta para esse setor intermediário. O motorista de Uber é trabalhador muitas vezes, mas se vê como um empreendedor, é um classe média baixa, um sujeito que já teve bons empregos, ou uma mulher que já teve bons empregos, e vai para essa atividade de Uber como uma única saída. Muitas vezes tem que alugar o carro, a gente sabe disso. Eu não sei nem o percentual, era legal saber, 30%, 40% alugam o carro para poder trabalhar. Então já saem devendo, começam o mês devendo, uma correria danada. Então o Lula agora nesse governo tenta dar resposta para esse setor que é trabalhador, mas não é lá da base, não é o Bolsa Família. É um setor um pouquinho acima do Bolsa Família. E é aí que o bolsonarismo mais ganhou. Na classe média baixa, na classe trabalhadora.
num pessoal que ficou meio recalcado, porque veja, eles olhavam, poxa, a turma lá tem programa social, tem bolsa isso, tem bolsa aquilo, lembra esse discurso? Ah, tem bolsa para tudo, e eu? Eu lembro sempre daquele cara que tem uma casinha na entrada de uma comunidade, mas ele se vê como classe média, está fora da comunidade, é trabalhador, e olha e fala, ah, lá está o pessoal que ganha Bolsa Família, eu não ganho nada. Isso gera um recalque, gera um discurso que vai muitas vezes para a direita. Então, tem também esse aspecto político nesta sinalização do Lula, que, aliás, no discurso de ontem, sinalizou um outro tema importante. Precisamos dar financiamento para que vocês comprem o seu carro. E aí está falando com os empreendedores. Essa massa de trabalhadores que se vê como empreendedor, mas não tem nenhum meio de produção, o carro, né? Ele se vê como empreendedor, mas aluga. É como se fosse um operário que tivesse que alugar a máquina para trabalhar na fábrica. E acha que está sendo empreendedor. O Lula sinalizou, precisamos criar uma linha de financiamento especial para vocês não terem que pagar aluguel de carro, para vocês terem o carro de vocês. Isso fala muito, dialoga diretamente com esses trabalhadores. Olha, eu acho que é uma forma importantíssima de desmontar uma parte desse mal-estar. Pergunta, e aí eu não tenho resposta, e não sei se o William, a Vivian, de ontem para hoje conseguiram estudar esse assunto. Eu confesso que ontem eu fiquei até tarde da noite. Por que os trabalhadores de entrega de comida, que é o pessoal das duas rodas, Vivian, que é bicicleta e moto, não entraram nisso aqui? Deixando claro mais uma vez, só motorista de aplicativo, de viagem. O iFood, usando a palavra que todo mundo conhece, não entrou. Bom, a gente leu por que não entraram. Não houve acordo. Com a Uber e os trabalhadores de aplicativo, houve. Com os entregadores e com as empresas, o iFood, não houve. O Lula até brincou com o Jacques Wagner ontem lá. Falou, Wagner, a iFood tem sócios que são da Bahia. Pô, convence os caras lá para virem conversar com a gente quer fazer um acordo também com a iFood. Nós vamos conversar com eles. É uma empresa brasileira. Apesar do nome, né, William? Ontem até as pessoas ficaram falando, os bolsonaristas nas redes. Ah, estão forçando a barra, daqui a pouco o iFood vai embora do Brasil. Para onde se ela é brasileira? Eu queria saber. Brasileiro e só atua no Brasil, nenhuma empresa que atua em vários países. Podia ser, né? Atua na América Latina inteira, mas é brasileiro. O iFood só atua no Brasil. Vai sair do Brasil para onde? Pois é, eu até vi algumas notas e tal da própria empresa, da iFood, falando, não, nós queremos conversar. É que ainda não chegamos a um acordo. Um dos pontos é que os motoristas de aplicativo vão ter que contribuir para a Previdência, com 7%, não é muito. Os motoboys que trabalham com entrega, muitos dizem que não tem como contribuir nem com 7%. É uma faixa de renda ainda mais baixa. Então tem que se achar uma outra solução que talvez não passe pelos 7%. E por isso que não se chegou a esse acordo. Precisa chegar, precisa avançar, precisa ter uma conversa e atender esses trabalhadores. É uma grande massa de trabalhadores brasileiros. Se o Lula é partido dos trabalhadores, quando ele vai para o governo, ele tem que lidar com esses trabalhadores, que têm, olha, uma mentalidade totalmente diferente. E o Lula ontem reconheceu no discurso dele, ele falou, quando eu virei trabalhador, o meu sonho e o sonho da minha mãe, que ele cita muito, né, era que eu tivesse uma carteira de trabalho assinada, registrada. Eu queria levar a carteira para minha mãe ver em casa, era o orgulho de todo mundo. Não é necessariamente o sonho desta geração. Eu acho que as pessoas sonham em progredir, em ter trabalhos melhores e tal, mas não é necessariamente ter a carteira de trabalho, né? Então tem que lidar com isso, lidar com a realidade, não ficar, não, vocês precisam se filiar ao sindicato do jeito que nós sempre fizemos. É outra geração, né, William? Acho que isso tá em jogo também nesse momento, né? O Lula tinha feito a proposta durante a campanha de que essas categorias tivessem carteira assinada, fossem CLT. A proposta agora já é diferente e acho que vai ao encontro, Rodrigo, do que o mundo tem feito, né? Na Inglaterra, por exemplo, a Suprema Corte da Inglaterra aprovou uma legislação que coloca os entregadores, tanto de aplicativo, tanto de transporte de pessoas quanto de transporte de mercadorias, numa categoria intermediária entre o autônomo e o registrado em carteira de trabalho. Na Espanha tem um entendimento mais ou menos parecido. É uma realidade nova. O próprio Lula falou, né, que estava parindo uma criança nova. É uma outra categoria, é uma outra relação de trabalho que eu acho que não pode se enquadrar dentro do CLT, como, por exemplo, eu tinha proposto e já retrocedeu lá da campanha para cá, mas é uma categoria nova que tem que ser enfrentada. A diferença é que o iFood, os entregadores de alimento ou de mercadorias, como, por exemplo, o Mercado Livre, tem um outro tipo de negociação, é mais difícil. As empresas são mais difíceis de lidar e as categorias e as necessidades dos trabalhadores são mais
mais específicas. Por isso que eu acho que, inclusive, ficou fora dessa primeira etapa, mas está em negociação. Isso ainda vai para o Congresso, essa proposta que já está fechada para os motoristas. De qualquer maneira, a gente deixa anotado que é uma necessidade agora ir para a segunda parte, a negociação com o pessoal das duas rodas, como diz quem estuda esse assunto, né? O pessoal das 4 rodas já foi para esse projeto de lei do Lula. Bom, isso é um sinal positivo. A gente percebe que mesmo sob polarização, esse discurso, esse ódio todo que há na sociedade, pelas beiradas, pelas frestas, dá para você ir melhorando, dá para você ir desmontando. Ah, tem que fazer punição judicial a quem deu golpe? Tem. Mas tem que fazer isso aqui também, lidar com a realidade, melhorar a economia. Estabilidade para investimento para os grandes empresários, e isso me parece que o Haddad e o Lula conseguiram em 2023, tanto que fábricas estrangeiras, chinesas, dos Estados Unidos, da Europa, vão investir aqui no Brasil, né? Então, estabilidade para a turma do dinheiro lá de cima, tirar o dinheiro do banco ou tirar lá do exterior e colocar em investimentos que vão demorar 4, 5 anos, às vezes, para gerar frutos. Enquanto isso, você precisa trabalhar com os de baixo, ou com essa classe média baixa. Aqui nós estamos falando com o trabalhador. Quando é o pessoal das duas rodas, é o pessoal trabalhador. O pessoal que antigamente seria o metalúrgico, a turma da construção civil, e que hoje está sob duas rodas, às vezes usando bicicleta nas grandes cidades para entregar comida. Muitas vezes usando bicicleta dessas de banco. O cara vai lá, pega a bicicleta para entregar e conseguir tirar a renda mínima para voltar para casa com algum recurso. Bom, então mostra que mesmo sob polarização e conflito é possível avançar. É possível avançar. Aqui no Brasil tivemos esse exemplo ontem, vamos aguardar e vamos debater melhor esse tema ao longo dos próximos dias, mas eu acho fundamental a gente ficar de olho nisso. É uma novidade que está ganhando forma no Brasil e teria que ser no governo do Lula, que tem essa capacidade de negociar e de não impor. Ah, ele veio com a ideia, CLT, vamos botar na CLT. Depois viu que nem os próprios trabalhadores queriam, ou uma parte não queria. Então não dá para impor.